Meus irmãos, a paz do Senhor. Você pode se assentar, glorificando a Deus, amém? Amém? Muito bom nós estarmos na casa do Senhor, sentindo a sua presença, adorando o seu nome, porque Ele é muito digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de tudo que somos, de tudo que temos. O Senhor é Rei sobre nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 20. Mantenha aberto aí que nós já iremos fazer a leitura. Hoje eu gostaria de compartilhar com a igreja, com os irmãos, um tema que já está no nosso coração há algum tempo. No nosso, porque eu falo que é do meu coração e da Gabriela. Nós temos refletido nesse tema há algum tempo. Assim como o Ricardo, há 2 domingos atrás, ministrou de não se esquecer Jesus, né? Não esquecer Jesus. Ele disse que na ceia, no culto de Natal, né? Eles refletiram sobre isso, e a nossa reflexão na ceia de Natal foi sobre este tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, seria a mesa com Jesus. Sentado à mesa com Jesus ou a mesa com Jesus. Então quero que nós leiamos agora Apocalipse 3, 20. Os irmãos acharam? Amém? E também já está aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Amém? Talvez hoje nós não vamos nos prender tanto ao contexto da igreja de Laodiceia, que é a igreja que recebeu essa carta de Jesus. Mas isso não quer dizer que nós iremos desprezar o contexto. Não se prender ao contexto não quer dizer que nós iremos desprezá-lo. Mas eu queria dizer que nós vamos focar mais hoje no princípio que Jesus nos deixou aqui. No princípio que Jesus quer nos ensinar através desse texto. Nesse texto de Apocalipse, nós vamos dar início a essa jornada para entender algo valioso nas Escrituras. Amém? Então, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós iremos visitar alguns textos nessa noite. Mas como eu disse, nós não iremos desprezar o contexto dessa passagem. Nós acabamos de ler uma passagem, né, um trecho da carta, né, do livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus que foi entregue a João na ilha de Patmos. E Jesus entrega para João uma mensagem para 7 igrejas da Ásia. E é interessante que das igrejas que ele entrega, né, essa mensagem, a lá de Laodiceia é a única que ele não elogia, é a única que ele não louva por nada. Interessante porque Laodiceia, das 7 cidades que receberam uma carta de Jesus, das 7 igrejas que receberam uma carta de Jesus, Laodiceia era a mais rica de todas. E é interessante porque eles eram ricos, porque eles eram conhecidos pela indústria bancária que eles tinham, pela fabricação de lã, e também pela uma escola de medicina que havia produzido um bálsamo para os olhos. Era isso porque eles eram muito conhecidos, eles eram uma cidade próspera. E é interessante porque, se a gente olha para isso, a gente fala, então eles não tinham falta de nada, na é verdade, pastor Oséias? Eles eram ricos. E eles chegavam a pensar em seu coração que eles não precisavam de nada. Vamos comigo, você está aberto a Bíblia aí, em Apocalipse 3, olha só o que eles dizem no coração deles. Versículo 17. Obrigado, Romulo. O que eles dizem? Rico sou. Eu estou enriquecido e de nada tenho falta. É isso que eles pensavam nos corações deles, meus irmãos. E aqui eu quero entrar em algo que é um erro. É um erro nós pensarmos que nós temos tudo e já não precisamos de nada mais. É um erro nós entrarmos neste lugar onde eu sou satisfeito
em tudo que eu tenho, em tudo que eu faço, em tudo que eu posso. Que erro é entrar neste lugar e falar assim: eu já não tenho nada que eu precise mais. O lugar que eu e você, meus irmãos, precisamos estar, é o lugar que o salmista, do Salmo 23, ele vai dizer: se o Senhor é o meu pastor, aí sim, de nada eu tenho falta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ter tudo sem comunhão com Jesus não vale de nada. É um erro chegar a este lugar de satisfação se não é um lugar que Jesus está no meu coração. É um lugar de alerta para nós estarmos satisfeitos. Se a nossa satisfação não está em Cristo, porque é muito fácil eu estar satisfeito no que eu tenho, é muito fácil eu estar satisfeito na minha esposa, é muito fácil eu estar satisfeito no meu esposo, é muito fácil eu estar satisfeito na minha profissão, no que meus braços podem dar, mas presta atenção nisso, você ainda precisa de algo, esse algo é a comunhão com Cristo, comunhão com Jesus, é o que faz a diferença na nossa vida. Eu sempre gosto de repetir isso: se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo; se não tenho a Cristo, não tenho nada. Mas, meus irmãos, nós ouvimos isso já, não é a primeira vez que vocês ouvem isso: se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo; se eu não tenho, não tenho nada. Não é a primeira vez. Mas o fato é que nós precisamos acreditar nisso. Será que realmente eu tenho a convicção de que, tendo a Cristo, eu estou satisfeito plenamente? Eu não estou dizendo de ser satisfeito 90% da sua vida. Eu estou falando que, tendo a Cristo, de nada terei falta mais. E não porque as minhas necessidades somem quando eu encontro a Cristo, mas porque a felicidade, a paz e a comunhão que Ele me dá é ultra circunstancial, não depende se eu estou bem ou se eu estou mal, porque eu tenho a Cristo. Isso é o que importa. E a verdade é que nos dias de hoje, o tempo tem corrido muito rápido, e nós estamos correndo junto com o tempo. Vamos para lá, para cá, e às vezes nós vemos o nosso dia já passou, às vezes não conseguimos cumprir as responsabilidades que nós tínhamos naquele dia. Mas a verdade é que o que realmente importa no nosso dia não é a sua lista de tarefas. Porque às vezes nós visamos adorar, fazer tantas coisas durante o nosso dia, que nós estamos negligenciando o nosso tempo à mesa com Jesus. Eu comecei a ler o livro essa semana, e já tomei um tapa na cara na primeira linha. Um livro sobre comunhão, né? Sobre comunhão entre irmãos, né? Falei, esse assunto a gente é fera, né? A gente gosta de dar um abraço no irmão, a gente gosta de pegar na mão e conversar com todo mundo e brincar. Mas aí o autor ele já começa assim: quanto tempo você passou adorando a Jesus nessa manhã? Mas peraí, o que tem a ver com... Não era para falar de relacionamento com o irmão? E fala, então... E ele fala isso, né? Não tem nada mais importante no seu dia hoje que não seja adorar a Deus. E ele fala, fecha o livro se você ainda não fez isso, e vá adorar a Deus, depois você venha ler esse livro. É muito interessante isso, eu gostei muito disso. E é verdade que muitas vezes, meus irmãos, porque o tempo está correndo, a vida não para, as responsabilidades vêm, e a gente não tira um tempo às vezes para sentar à mesa com Jesus e ter um tempo de comunhão. E como Jesus valorizava os tempos de comunhão, como Jesus valorizava esse ato de estar à mesa. E a verdade é que nós temos invertido os valores, coisas que são passageiras, coisas que podem esperar, nós temos colocado como prioridade da nossa vida, coisas que não são importantes demais, que não são mais importantes do que nós pararmos qualquer coisa que nós estejamos fazendo para adorar o nome do Senhor. A verdade é que nós precisamos começar a preparar lugares de adoração para o Senhor no nosso dia. O que realmente importa, no final de tudo, é ter comunhão com Jesus. Nem mesmo o que você faz para Jesus
é mais importante do que se sentar à mesa com Ele. E às vezes a gente se perde tão envolvido na obra de Deus, a gente se perde fazendo coisas para Jesus, sem falar com Jesus, sem ouvir Jesus. Já parou para pensar nisso? A gente está fazendo coisas para Ele, mas sem querer saber a opinião dEle, sem saber se Ele aprova o que nós estamos fazendo. O exemplo disso é o irmão do filho pródigo. Vamos comigo a Lucas 15. Lucas 15, 29. Jesus conta a parábola do filho pródigo, e nós sempre focamos no rebelde que fugiu, que se rebelou contra o seu pai. Mas eu gostaria de dar um enfoque aqui no outro filho, o que ficou. No versículo 29. Diz assim, isso é o irmão do filho pródigo falando para o seu pai. Mas respondendo ele, disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Deu para perceber aqui o sentimento desse filho? Ele estava tão preocupado em ser perfeito, em não transgredir nenhum mandamento contra o pai, em fazer tudo que o pai mandava, em ser obediente, em ser o melhor, nota 10 em tudo, que ele esqueceu que o pai estava sempre ali com ele. Tudo que o pai tinha era dele. Ele podia a qualquer momento sentar à mesa com o pai e se alegrar, mas ele não fazia. Está vendo que até mesmo a obra de Deus, se nós fazemos com a motivação errada, acaba tomando o lugar de comunhão que deve ser de Cristo. Porque a verdade é que nós temos vazio, nós precisamos de algo, e isso não vai ser preenchido com dinheiro, com bebida, com vícios, com comida, com qualquer outra coisa. Não vai ser preenchido, nem mesmo com o fazer coisas para Deus. E isso só vai ser preenchido quando eu e você pararmos o nosso dia, sentarmos à mesa com Jesus, ouvir a Ele e Ele nos ouvir. É assim que a nossa vida vai fazer sentido de verdade. Então, nosso trabalho para Deus, meus irmãos, não substitui o nosso relacionamento com Ele. Nosso trabalho para Deus, ele complementa o nosso relacionamento com Deus. E hoje é um dia muito oportuno para nós falarmos deste tema, de sentar à mesa com Jesus, porque pela manhã nós estávamos cercando a mesa do Senhor e participando do seu corpo e do seu sangue. Meus irmãos, isso pode parecer forte o que eu vou dizer agora, mas infelizmente, para alguns de nós, o único momento de sentar-se à mesa com Jesus tem sido esses cultos de domingo, de Santa Ceia. Às vezes o único momento de estar à mesa com Jesus tem sido a escola dominical, tem sido o culto de domingo. E às vezes a gente senta com Jesus na mesa uma vez por mês, uma vez por semana. O que Jesus está dizendo em 1 Coríntios 11, do 24 ao 26, vamos ao texto da ceia. 1 Coríntios 11, do 24 ao 26. E Jesus, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, quando é que nós temos que lembrar-nos de Cristo e do seu sacrifício? Todas as vezes que comermos e bebermos. Não somente no culto de Santa Ceia. Não somente quando alguém prega sobre a cruz de Cristo. Nós precisamos, a realidade é que
todas as vezes que nós nos reunimos para comer, na nossa casa, na igreja, nós precisamos nos lembrar de Cristo. Mas às vezes parece que a gente está tão afanado com as coisas deste mundo, tão pressionado com as coisas deste mundo, que nem agradecer pelo alimento a gente consegue. Porque se eu perder ali 2, 3 minutos da minha vida, vixe, eu vou atrasar no meu trabalho, eu vou perder a sonequinha do almoço. Mas o que Cristo está falando é que eu quero ser parte do seu dia a dia. Todos nós aqui, pelo menos uma vez no dia, sentamos à mesa. O ideal seria que nós pudéssemos 3 vezes, pelo menos, no dia sentar à mesa, mas eu sei que essa não é a realidade de todos. Mas pelo menos uma vez nós sentamos à mesa, é algo que acontece todos os dias. Então o que Jesus quer nos lembrar, quando Ele fala disso, quando Ele fala que esse cálice é um novo testamento, Ele está falando sobre uma redenção, e essa redenção, ela gera comunhão. A redenção, ela deve nos gerar comunhão, porque a partir do momento que Cristo morre, e ali nós somos redimidos, o véu é rasgado, o acesso é liberado, e agora nós temos um lugar na mesa, com Cristo, para nos aproximar dEle, para conhecer mais a Ele. Então, o sentar-se à mesa com Cristo tem a ver com constância, tem a ver com o dia comum, porque nós sabemos que a vida ela não é fantástica, não é mesmo? Não é todos os dias que nós acordamos como naqueles comerciais de Danone, e a gente abre a janela, um passarinho pousa na nossa janela, e a nossa esposa vem sorrindo, entrega um Danone na nossa mão, a gente toma, e a gente sai para fazer o nosso... A vida não é assim, meus irmãos. A vida é feita de dias comuns, e na segunda-feira como amanhã, que você vai levantar e você não está querendo fazer o que você tem que fazer, mas é nesse dia comum, que eu e você, o que Cristo está dizendo, que eu e você, temos a oportunidade de preparar um lugar para Ele, e nós ali chegarmos cansados, sobrecarregados, oprimidos, e receber a paz que excede todo o entendimento. É isso que é sentar à mesa com Jesus. E perceba que Jesus na igreja de Laodiceia, Ele está do lado de fora, porque talvez naquela igreja, a mesa estava cheia demais. Naquela igreja, já tinha gente suficiente na mesa, então Jesus teve que ficar do lado de fora. Mas Ele está esperando alguém, Ele fala, se alguém, eu preciso que alguém, não é todos, se alguém abrir a porta, eu vou ter o maior prazer de parar tudo, e não pregar para ele. É isso que eu acho interessante, porque quem está dentro da igreja, ainda que vai abrir a porta para Jesus, é alguém que está precisando de uma mudança, porque a igreja era morna, mas é alguém que ouviu o toque na porta e ouviu a voz de Jesus. Então é uma pessoa que reconheceu que precisa dar um passo para trás e voltar às coisas que ela perdeu. E essa pessoa está precisando, talvez, que alguém pregue para ela, que alguém cure o interior dela, que ela seja liberta dos pecados dela, que ela receba um toque especial. É isso que ela está precisando, mas Jesus fala que Ele vai entrar e vai cear com ela, porque Jesus quer uma comunhão conosco. Está percebendo isso, como é maravilhoso, meus irmãos? Como Jesus quer ser parte do nosso dia a dia? Como Jesus quer ser parte de tudo que nós fazemos. Mas então, irmão Rafael, por que é tão importante nós nos sentarmos na mesa com Jesus? O primeiro de tudo é porque Ele deseja isso. Porque nós, na maioria das vezes, estamos desinteressados como a igreja de Laodiceia. E é sempre Jesus que está na porta, batendo, esperando por um encontro. É sempre Deus quem toma a iniciativa do seu amor por nós. E entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Deus precisa de nós. Eu não estou falando que Jesus é alguém carente, mendigando atenção. Eu estou falando que Jesus sabe
que nós precisamos dele. E é nós que não sabemos isso muitas vezes. Às vezes a gente pensa que a gente não precisa dele, e a gente não é capaz de dizer isso. Pelo amor de Deus, quem de nós aqui teria coragem de dizer que não precisa de Jesus? Nós nunca diríamos isso. Mas as nossas atitudes dizem isso muitas vezes. E às vezes Jesus ele tem que dizer para nós, como ele disse para a mulher samaritana: ah, Rafael, se você soubesse quem está te pedindo água. Jesus está falando assim, ó: eu não preciso da água. A água é um pretexto para eu me aproximar de você. Jesus não precisa que você sente à mesa com Ele, mas a mesa é um pretexto para Ele poder te ouvir e você ouvir a Ele. Está entendendo? Jesus está dizendo para nós: eu não preciso que você faça nada para mim. Eu não preciso que você me dê algo. Tudo isso é um pretexto para você se aproximar de mim e se assentar comigo. Meus irmãos, isso não gera um incômodo em você? Se não gera um incômodo em você, existe algo muito errado acontecendo conosco. Saber que Jesus é o maior interessado na comunhão, se isso não me incomoda, se isso não me constrange, existe algo muito errado no meu coração. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de parar para ver o planeta Terra assim, uma imagem de satélite, e ir buscando ali no Google, e indo, e você vai ver o universo, você vai ver, enfim, as galáxias. Eu não sou um perito para falar sobre esse assunto, mas eu já fiz isso, fui puxando, a Terra, ela se torna insignificante no meio do universo. Você não vê como é grande, infinito, não sei. Agora imagina o tamanho e o poder de quem criou isso. Imagina a gente aí dentro dessa Terra que é insignificante no universo. Imagina quem criou tudo isso. Mas essa pessoa que criou isso é o mesmo Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que não foi suficiente tomar a forma de homem, então ele foi lá e tomou a forma de servo. Ele humilha-se a si mesmo a ponto de morrer numa cruz, lugar de maldição. Com isso ele faz tudo o que ele podia fazer por nós. Efetua toda a obra de salvação e redenção. Vence o pecado, vence a morte, e agora é esse Jesus tão grande que criou todas essas coisas, e aí eu tão pequenininho. Somos nós dois, é você, somos nós os personagens dessa história. E sabe quem está interessado em quem? É Ele que está interessado em nós. Se isso não te causa vergonha, constrangimento, por como você tem servido a Jesus, existe algo muito errado comigo e com você. Se isso não incomoda o meu coração, tem algo muito errado. Se eu pensei que eu cheguei no nível, que eu já fiz tudo que eu podia por Jesus, não tem como eu fazer mais, tem algo muito errado comigo. O que nós fazemos para Jesus é insignificante. Não é nada. Quem sou eu? Um homem pecador para falar de um nome tão grande? Quem sou eu, miserável homem que sou? Como posso me atrever a falar desse Deus? E se isso não incomoda, meus irmãos, o nosso coração, saber que esse Deus está interessado em nós, eu não sei mais o que vai incomodar. Eu não sei qual é a revelação nova que nós estamos esperando, se isso não nos incomoda. Deus não precisa de nada de nós, mas Ele quer estar perto de nós. Não me pergunte por quê, porque eu não sei ainda.
o que Deus viu em nós, mas Ele quer estar perto de nós. Ele quer estar à mesa conosco e ter comunhão conosco, e esse é o nosso Jesus. Se eu puder de alguma forma, se nós pudermos de alguma forma retribuir este amor a Deus, que seja preparando uma mesa para Ele ter comunhão conosco. Que seja dessa forma. Quando Jesus envia Pedro e João para preparar uma mesa, para que eles pudessem celebrar a última Páscoa, e eles terem ali um momento de comunhão, quais são as primeiras palavras de Jesus? Ele fala: desejei muito comer esta Páscoa convosco, antes que eu padeça. O maior desejo de Jesus, sabe a pessoa no leito de morte, que ela tem talvez ali o desejo de um último pedido? O que você pediria? Eu pediria um pudim, feito pela minha avó, feito pela irmã Creuza, feito pela Gabes. São pudins que eu aprovo. Eu pediria, né? O último pedido que você tem a fazer. Ah, vou pedir um pudim todo para mim. Jesus talvez ele está falando assim: Pai, a última coisa que eu quero antes de morrer é ter um momento de comunhão com os meus discípulos. Nós. Está vendo como isso palpitava no coração de Jesus? Ter comunhão? Isso deve palpitar no nosso coração também. E a segunda coisa, de porquê nós precisamos nos sentar na mesa com Jesus, é porque há lugar para todos na mesa. Vamos a Lucas 5, 27. Lucas 5, 27 até o 32. Diz assim: depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mateus, um publicano, uma pessoa odiada pelos judeus, considerado um traidor, é convidado para estar perto de Jesus. E quando ele recebe esse convite de Jesus: segue-me, Mateus responde dizendo: olha só, eu quero preparar uma mesa para o Senhor, para nós termos essa comunhão, e eu te conhecer mais, e o Senhor me conhecer, já que o Senhor me fez um convite para estar perto, eu quero agora fazer a minha parte, que é preparar uma mesa na minha casa, para te receber. E ele prepara o banquete, ele passa tempo com Jesus, e não somente ele, mas ele leva ali outros pecadores, como nós gostamos de chamar, né, os outros pecadores, para estar à mesa com Jesus. E é interessante porque os escribas começam a se perguntar: por que ele come com publicanos e pecadores? E basicamente a resposta de Jesus é: quem pensa que já tem tudo e não precisa de mim, não se assenta à mesa comigo. Porque na mesa é lugar de cura para os que sabem que precisam ser curados espiritualmente. Mesa é lugar de arrependimento para pecadores. Mesa é lugar de transformação. E é por isso que há lugar para todos na mesa de Jesus. Porque a mesa, o ingresso na mesa, o estar à mesa não depende de nós, mas depende de Cristo. Tem lugar para todos na mesa, até para Judas. Judas estava sempre à mesa com Jesus.
E mesmo ele já tendo se tornado um traidor, a Bíblia diz que ele tornou-se um traidor, ele não era um traidor no começo. Judas seguiu fielmente a Jesus por um tempo. Foi capaz de fazer o que muitos de nós não temos coragem de fazer, que é deixar tudo e seguir a Jesus. Judas fez. Mas por um momento ele acabou se tornando, e aos poucos, não da noite para o dia, ele foi se tornando um traidor. E mesmo ele já sendo um traidor, ainda que ele não tivesse ainda entregue Jesus, mas no coração dele ele já tinha entregado Jesus. Então ele já era um traidor. Porque às vezes a gente pensa que o trair Jesus, o falhar com Jesus é só nos nossos atos, né? Mas a gente não percebe que às vezes a gente tem Jesus tão perto da nossa boca e tão longe do coração. E aí, ele não havia ainda entregado Jesus, mas ele já era um traidor, e ainda assim, tinha um lugar para ele na mesa. Ainda assim, Jesus pega a bacia de água e lava os pés de Judas. Sabe o que Jesus estava dizendo com isso? Olha só, Judas, estou te ensinando acima de tudo a humildade, porque é o que Jesus disse. Mas antes disso, Jesus fala para Pedro, ele fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então o que ele estava falando, ó, ainda que você seja um traidor, eu ainda quero ter parte contigo. Ainda que você não queira, eu quero. Ainda que você tenha me traído, eu quero te ter à mesa. E eu não tenho dúvidas, meus irmãos, de que se Judas se arrepende verdadeiramente, Jesus o receberia na mesa outra vez. Porque eu não estou falando da justiça do homem, que é trapo de imundícia. Estou falando da justiça de Deus. E quem sou eu para julgar a justiça de Deus? Então Jesus estava dizendo para Judas: ainda que você queira me trair, Judas, eu separei um lugar na mesa para você, e eu lavo os seus pés, porque eu quero ter parte com você. Mas que triste, meus irmãos, é quando nós sentamos na mesa, já pensando em trair Jesus, como Judas. Sentamos à mesa, como estamos, mas nosso coração já está pensando o que eu vou fazer amanhã, e como eu vou decepcionar Jesus amanhã. Que triste é. Judas estava ali, mas já pensando em falhar com Cristo. E com isso eu entendo, como eu disse para os irmãos, que há um lugar na mesa para todos, mas só sentar-se à mesa não basta. Nosso coração precisa estar ali também. O ato mecânico de preparar a mesa, de vir ao culto, de fazer o seu devocional, de qualquer coisa que seja, e você tem esse momento de comunhão com Jesus, se for um ato mecânico de pura obrigação, isso não vai fazer você ter comunhão com Jesus. O que nos faz ter comunhão com Jesus é derramar o nosso coração enquanto nós estamos à mesa, é aproveitar ao máximo o tempo que nós estamos na mesa. Não é estar à mesa já pensando no que eu vou fazer depois. Em quanto tempo eu estou perdendo orando? Em quanto tempo o meu rendimento está melhor? E a gente até conta no relógio: olha, hoje eu orei 30 minutos. Hoje eu orei 40 minutos. Mas aí deu os 40 minutos, eu tenho que sair, porque eu coloquei no meu coração que é 40 minutos que eu tenho para Jesus. Não estou falando dos irmãos, eu estou falando de mim. Eu já me assento na mesa às vezes, pensando no que eu vou fazer depois. Olha, eu vou orar agora, mas depois eu tenho isso para fazer. Já pensando em deixar Jesus na mesa sozinho, né? Já entra querendo sair. Vamos até Lucas 13, 22. Para nós entendermos que não basta somente sentar à mesa. Ainda que exista um lugar para nós, ainda que Jesus queira que nós estejamos ali. Essa passagem foi uma das passagens que me marcou, que Deus me impulsionou a refletir nesse tema. Foi uma das passagens que mais me marcaram. Lucas 13,
Lucas 13, do 22 ao 27. Olha só, Jesus percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta. Hoje quem está batendo a porta é Jesus. Mas futuramente as pessoas irão bater a porta, querendo ter comunhão com Ele. Mas aí já é tarde demais. E começaram a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas respondendo Ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então eles começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Pessoas que comiam e bebiam na presença de Deus, que se assentavam à mesa, vão ouvir de Cristo: eu não sei de onde vocês são, afastem-se de mim. Tem espaço para você na mesa, Jesus está te esperando, mas não adianta sentar-se à mesa de qualquer jeito. Não adianta ter Jesus somente como um amuleto religioso. Não percamos a oportunidade que temos de sentar à mesa com Jesus e Ele nos alimentar, meus irmãos. A postura na mesa quem define somos nós, porque Jesus vai estar na mesa sempre. É nós que vamos definir se nós queremos entrar como Judas ou como João, que reclina a cabeça no peito de Jesus. Perceba que Jesus, ele não reclina a sua cabeça no peito e no ombro de ninguém, mas ele deixa aberto o seu peito como um lugar de descanso para quem queira chegar. Jesus não faz ali preferência na mesa. Jesus está dizendo que Ele está disponível a todos nós. Mas qual é a nossa postura quando nós nos sentamos à mesa? Permita que Jesus te confronte como Ele me confrontou com essa mensagem. Permita que Jesus te confronte como Ele confrontou o fariseu em Lucas 11. Pobre coitado desse fariseu, né? Ele convida Jesus para ir para a casa dele e sentar à mesa com ele. E às vezes a gente pensa que porque a gente convidou Jesus para sentar à mesa, ele tem que falar tudo o que a gente quer ouvir. Mas aí Jesus começa, ó. Porque a mesa é lugar de confronto. Mas Jesus está te confrontando olhando no seu olho, não com falsidade. Jesus não é como um homem que vê algo errado em você e começa a falar para o outro. Jesus olha para você e te fala: eu quero que você mude isso porque eu te amo. E eu falo para você, eu te confronto. Então não desperdicemos o lugar que Cristo reservou para nós. Nós poderíamos passar muito mais tempo aqui, refletindo muitas outras vezes que Jesus se assentou à mesa com alguém, porque olha, eu acho que tem mais relato de Jesus sentado à mesa do que sermão dele. Olha como Jesus gostava desse negócio. Jesus era crente, né? Gostava de comer. Como tem relato de Jesus sentado à mesa. Foram muitas as coisas muitas vezes que isso aconteceu. Para finalizar, eu gostaria que nós lembrássemos de Lucas 24, quando os discípulos no caminho de Emaús, eles estão frustrados, desanimados, tristes, mas Jesus aparece ali, e eles não reconhecem Jesus pela voz, pelas palavras usadas, pela aparência, pelo jeito de caminhar. A Bíblia diz que eles reconhecem que era Jesus, quando Jesus se assenta à mesa e parte o pão. Para nós vermos como isso era algo recorrente. Eu não sei, meus irmãos, mas talvez eles olharam e falaram: olha o jeito que ele cortou o pão, é o jeitinho de Jesus. Ele sempre quer dar o maior pedaço para nós. Não sei, eu não sei, mas eles viram algo ali que eles falaram: é Jesus, é Jesus. Todavia não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho Ele nos explanava as Escrituras.
É Ele, eu sabia, eu estava em dúvida, mas quando Ele partiu o pão, era Ele. Que bom que a gente teve outra oportunidade de sentar-se à mesa com Ele e poder voltar para Jerusalém, o centro da vontade de Deus para a nossa vida. E aí em João 12, antes de ir para a cruz, 6 dias antes da Páscoa, Jesus ele vai na casa de Marta, Maria e Lázaro. E aí eles preparam uma grande ceia para o Senhor Jesus. Marta servia e a Bíblia diz que Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro tinha muitos motivos para agradecer ao Senhor. Eu não sei se você tem algum motivo hoje para fazer como Lázaro e preparar um lugar para ter comunhão com Jesus. Mas se você tem, e eu tenho certeza que você tem, faça isso. Faça. Porque está sendo feito um banquete, aqui eu termino. Está sendo feito um convite a um grande banquete. As bodas do Cordeiro. Vê como Jesus está preparando uma mesa? No final de tudo se remete a isso. No final de tudo, o céu não se trata de pisar nas ruas de ouro. Vê que no final de tudo, o céu não se trata de ver grandes coisas. Não, no final de tudo, o céu se trata de sentar à mesa com Jesus e ter comunhão com Ele. É isso que se trata o céu. Então Jesus está preparando uma mesa. E esse convite vem sendo feito. E em Lucas 14, do 15 ao 24, eu não vou ler. Mas Jesus ele nos conta a parábola da grande ceia. E conta que as pessoas recusaram o convite para essa grande ceia. Uns usavam os bens materiais que tinham. Outros o trabalho. Outros até a própria família. Para não se assentar à mesa com Deus. Para não se assentar à mesa com Jesus. E até quando nós iremos trocar o convite do Senhor por outras coisas? Que Deus, em nome de Jesus, nos desperte e nos leve a estar à mesa com Ele todos os dias, até a eternidade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.